Eu atendi uma criança na tem síndrome de Down. E eu fiquei assim, eu questionei aquela mulher, eu falei, mas há 7 anos essa criança é abusada e a senhora nunca viu indícios? Está tão ocupada com materialismo. O amor morre, abaixou. E renasce um outro tipo de amor, um amor platônico. E Deus está falando com você. Sabe quando nós temos que voltar ao primeiro amor? Abaixou. Sabe quando a gente tem que perdoar? Sabe quando a gente tem que passar uma borracha e dizer, não, vamos começar novamente? Vamos levantar o nosso memorial. Vamos defender. Vamos trazer vida onde está tendo morte. Deus é o Deus que faz ressurgir das cinzas para a realidade. Deus é o Deus que ressuscita o amor. Deus é o Deus que tira a contrariedade e implanta a paz. É desse Deus que nós estamos falando. É desse Deus que nós estamos professando nesta noite. A luta, os abutres começaram a sobrevoar. Que tipo de abutres a Bíblia está falando? Quando a Bíblia fala de aves de rapina, ou de abutre, ou aves do céu, nesse contexto histórico, no hebraico dessa palavra, que tipo de abutre a Bíblia está falando? Havia um tipo de abutre que, pelo seu ciclo ser migratório, ela numa colheita, ela estraga todo o fruto, ela devasta, joga tudo no chão, ela não come. Aí ela migra para outra colheita, joga tudo no chão, não come, devasta tudo que é fruto. Ela migra para outra colheita, ela vai indo de colheita em colheita. Nós já vamos trazer para os dias de hoje. Há um outro tipo de abutre ou de ave de rapina que ela tem a incumbência, ela pega um dejeto, ela traz no bico, ela senta numa plantação, ou num animal, ou num ser humano, ela larga aquele dejeto e ela se afasta. À medida que ela largou o dejeto, aquilo é infectado, ela fica só aguardando o óbito para ela atacar. E tirar vísceras, tudo o que for, principalmente a visão, que os abutres se alimentam de parte mole. A águia alimenta os seus filhotinhos, primeira coisa, do olho. Parte mole fala daquilo que já está fragilizado, fala de brecha aberta. Ela traz um infecto e ela fica só esperando para ela poder devastar. Outro tipo de ave de rapina que a Bíblia está falando, ela pega uma presa e ela alça voo com aquela presa no bico. E quando chega num patamar, numa altura, ela lança aquela presa no chão, ela não come, ela extrai o que nós entendemos por medula, joga no chão, pelo seu instinto animal, ela fica vendo a presa se espatifar no chão. Você já viu que nesses últimos dias o inimigo está dominando a fragilidade humana e as pessoas estão fazendo o papel de abutre? Estão fazendo papel de ave de rapina? Olha para a homossexualidade, olha para o lesbianismo. E diga-se de passagem, está entrando até mesmo no mundo cristão. Você já viu que as pessoas fazem papel de ave de rapina? Elas vão de casa em casa, semeiam a contenda, o disse-me-disse, semeiam a fofoca e vai estragando a colheita daquele trabalho, a colheita daquela amizade.
pessoas que para alçar voo, para subir, derrubaram quantos no caminho? Até para subir no ministério. Derrubaram quantos? Fizeram um papel de ave de rapina, de abutre. Eu fui na Paraíba fazer um trabalho. Estava tendo muito estupro e eu fui chamada lá. E eu fiquei impressionada. As meninas de 12 anos, elas trocam a virgindade por um parzinho de chinelo. Os meninos fazem programas. E quantas pessoas que levam aquele parzinho de chinelo por 5 minutos de prazer para tirar a virgindade daquele menino ou daquela menina? É papel de abutre, é papel de ave de rapina. Você acha que o abutre maior não está sondando o cajado que Deus te deu? Olha para Dalila, um belo corpo escultural. Ninguém tinha uma pele igual a de Dalila, uma voz igual a de Dalila. Característica primordial de Dalila é que quando ela queria conseguir alguma coisa, ela colocava as pessoas no colo e acariciava. Era um abutre ou não era? De olho na unção e na autoridade de Sansão. Eu tenho um problema, ele é tão constrangedor que eu não posso falar por telefone. Eu falei, irmã, não pode falar por telefone? Eu vou até onde a irmã está. Eu senti a dor da alma daquela mulher. E eu viajei. Quando eu cheguei lá, tinha umas malas prontas. E estava dando o horário dela dirigir o círculo de oração. Um olho desse tamanho de tanto chorar. E ela falou assim, irmã Lucy. Eu falei, irmã, perdão, tu vai viajar? Eu olhei aquelas malas. Ela pensou, irmã Lucy, eu não tenho mais condições de ficar na frente desse trabalho. Eu falei, irmã, eu estou aqui para te ajudar. E ela falou assim, irmã, o meu filho, ele está indo embora de casa. E ele vai morar com outro homem. Eu falei, irmã, eu vou fazer um propósito contigo de jejum e de oração. Nós vamos orar às 3 da madrugada. Vamos orar e jejuar até Deus libertar. Até Deus libertar. E nós começamos a orar e jejuar. E orávamos às 3 da madrugada. Toda a palavra que Deus me dava na madrugada, eu mandava por mensaginha no celular. E ela não sabia escrever direito, e ela anotou lá, propósito com a irmã Lucivaz, e escrevia todas as palavras. Passou um determinado tempo, ela morreu. E eu comecei a jejuar sozinha e orar. Continuei o meu propósito, até Deus falar para mim encerrar. E eu comecei a me questionar diante de Deus, chegou uma altura, eu falei para Deus, aonde ficou o jejum? Aonde ficou a oração, Senhor? Aonde ficou a lágrima da tua serva? Passou
jornal, sim. E ela falou assim, olha, Nancy pegou o recorte, levou lá e eu liguei. E dizia assim no jornal, procura-se por Lucifaz, entrar em contato com fulano de tal, número do telefone. Eu liguei e falei assim, olha, eu não sei se eu sou a pessoa que você está de Curitiba. Ele falou assim, você era amiga da fulana de tal? Eu falei, sim, eu conheci uma pessoa assim, com o nome tal. Ele perguntou, foi a irmã que fez um propósito de jejum e oração? Eu falei, eu fiz um propósito de jejum e oração durante muito tempo, pelo filho dessa irmã. E ele marcou um encontro e eu fui com algumas pessoas. Quando eu cheguei lá, irmãos, ele veio com aquele papel da mãe. E ele falou assim, Nancy, quando minha mãe morreu, eu fui me desfazer dos pertences dela. Me desfiz das roupas, dos sapatos. Quando eu fui me desfazer da Bíblia, caiu esse papel no chão. Com aqueles garranchos, irmãos, como você quer entender, irmão? Ela não sabia escrever direito. E ela escreveu toda a palavra que Deus deu na madrugada. E quando ele pegou a palavra, ele não conseguiu se desfazer da Bíblia. Ele se desfez de tudo que era dela. E ele foi meditando na palavra. Deus foi confrontando o seu pecado pela palavra. Um dia Deus batizou ele sozinho, lendo a Bíblia no quarto com o Espírito Santo. E ele me chamou, apresentou sua família, sua esposa, seu filho. Hoje é presbítero da igreja. É pano de silício na mão. É se levantar na oração e no jejum e saber que Deus é poderoso para libertar, que Deus é poderoso para transformar. Você acha que Deus vai perder para um abutre? Você acha que Deus vai perder para uma ave de rapina? Deus, quando entra na peleja, Ele não entra para perder, Ele não entra para empatar, Ele só entra para ganhar. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele está neste lugar. Não tem sequela, não tem recheio. Mas Deus está falando neste lugar. Feliz é você que não largou teu pano de silício. Feliz é você que está com teu pano de silício dizendo não, aqui não, adultério não vai entrar, a fornicação não vai entrar, a pornografia não vai entrar. Ah não, aqui as coisas santas. Feliz é você que está com esse pano de silício. Feliz é você que Deus levantou e deu esse pano de silício na mão. Passou você. Vamos concluir. Olha bem. Passou o outono, vem chegando o inverno. Ela continuava lá abanando. Você parou para pensar que se o ser humano não for enterrado em 24 horas, em 48 horas, em 72 horas, começa a levantar odor, começa a levantar mau cheiro. Você parou para pensar o cheiro mau que ela exalava? Abanando a pudre. De dia, à noite, a Bíblia diz que ela lutava contra os animais do campo. Quem eram os três principais animais do campo naquela época? Lobo, raposa e javali. O lobo se sinalizava pelo abutre. Aonde o abutre pousava, o lobo vinha. O javali, você sabe que a força dele está nas pernas. Ele derruba qualquer cerca. A raposa, ela gosta de destruir, principalmente quando as coisas estão em flor. Por isso que a Bíblia fala em Cantares: tirai as raposas e as raposinhas, porque as vinhas estão em flores. Glória a Deus. Você parou para pensar o cheiro mau que essa mulher inalava? Quem de nós já não inalou o cheiro mau de uma calúnia, de uma perseguição, de uma traição? E você continua abanando o ministério
ministério, continua abanando o círculo de oração. Aleluia! Quem sabe você está neste lugar, está inalando o cheiro mal da maconha, do crack, do álcool, do cigarro, mas você vem nesse círculo de oração. Eu quero te dizer que Deus vai honrar, eu quero te dizer que Deus vai libertar, eu quero te dizer que o Senhor há de batizar com o Espírito Santo, você há de ver liberto, você há de ver transformado. Que cheiro mal tu estás inalando? Quem sabe você chegou aqui tão angustiado, tão angustiada, inalando o cheiro mal de uma perseguição, inalando o cheiro mal de uma calúnia, mas você está lutando pelo teu ministério, você está lutando pelo cajado que Deus te deu, você está lutando por essa unção que Deus te deu. Passou o inferno, ela continuava lá lutando. A Bíblia nos diz, eu acho tão lindo, você tem ideia de quanto escárnio e de quanta zombaria essa mulher suportou? Entrando na terceira estação do ano, abanando aqueles 2 filhos mortos. Quantos não deviam passar por ela e dizer lá, ó, uma doida, lutando por algo que já está morto, lutando por algo que está cheirando mal, ou lá, ó, fazendo papel de boba. Quanto escárnio, quanta zombaria ela não enfrentou, quanta palavra negativa, pessimista ela ouviu. Irmãos, para cada palavra negativa, para cada palavra pessimista, para cada escárnio, para cada zombaria que você enfrenta, Deus tem milhares de palavras de conquista. E você não está fazendo papel de bobo ou de boba. Você está lutando por aquilo que é justo, você está lutando pela obra de Deus. Deus sabe te honrar, xarabaçuibicai. Talvez alguém olhe para você e diga, lá, ó, é tão metida santa, ou lá, é isso e aquilo, não tem problema. Você lembra de Jó? Quando o Senhor perguntou para Jó, aonde tu estavas quando eu formava o mundo e os anjos me aplaudiam? Pode estar todo mundo vaiando você, mas enquanto Deus estiver te aplaudindo, basta. Enquanto muitos podem estar gritando fora, sai, é isso, é aquilo, Deus está dizendo, fica na posição. Fui eu que te chamei, fui eu que te escolhi. Eu sinto da parte de Deus, Deus está encorajando alguém aqui. Tu estás com medo do quê? De 2 ou 3 que faz papel de ave de rapina? De 2 ou 3 que gosta de infectar? Que gosta de trazer dejeto? Lá, se liga lá! Sobe lá! E a levação cai! Canto e miai! Canto e sim! Canto e tu me cantalarás! Fly! Show! Canto e miai! Cai! Deus está falando com alguém neste lugar! Tu estás com medo do quê? Escreve o que o Senhor te diz nesta noite. Conta dos dias e tu verás essa ave de rapina, Aramaçu e Cobanai, será batida diante dos teus olhos. Deus, o rei Davi, estava em silêncio diante daquela situação, não se pronunciava diante daquela situação. Quantas vezes Eu não me importo do cabelo cair, eu não me importo de estar 6 quilos mais magra, eu me importo, Senhor, de que eu estou na tua direção, de que eu estou agradando a ti. Tu sabes que eu amo estudar a tua palavra, e fui, irmãos,
Quando eu cheguei no retiro, meu Deus, as irmãs testemunhando meu sim. Aí eu lembro que a irmã orou por mim. Eu estava 18 anos, né, estéril, queria um filho. Aí eu trouxe um filho, que a senhora orou e pôs as mãos. Olha, Deus me deu, e a criança estava lá no colo. Eu enferma, condenada à morte. Aí a irmã veio, a irmãzinha lembra daquele que a irmã usou, Deus usou a irmã, de um papel assim, que o Senhor ia colocar na minha mão. Ai, mãe, eu ganhei aquela causa, isso, comprei uma casa, comprei um carro e comprei um terreno para a igreja. Eu gastando todo o dinheiro no remédio. Deus estava em silêncio. O fato de Deus estar em silêncio não quer dizer que Ele não esteja trabalhando por você. Tudo pode estar nublado e você não consegue ver o Mestre. Não tem problema, o Mestre consegue te ver. Eu fui pregando, irmãos, com muita dificuldade, 40 graus de febre, debaixo de remédio de 6 em 6 horas. Quando foi na terceira ministração, porque retiro pesa, na terceira ministração, Deus desceu uma glória, começou a batizar com o Espírito Santo. Eu passei a mão no nódulo que eu tinha, não podia ficar em pé, eu me apoiava assim para pregar. Aquele nódulo tinha desaparecido, a minha fé foi crescendo, foi passando a mão no outro nódulo, tinha desaparecido. E cheguei, concluí. Quando eu cheguei no banheiro, eu tirei o tampão, tinha tudo desaparecido. Na segunda, quando eu voltei lá, eu não tinha mais nada para a glória do Senhor. Deus prova a nossa fé. Deus prova a nossa perseverança. Ele prova a tua fidelidade para com Ele. Ah, se Deus está em silêncio com você, não murmure. O olhar dele continua em direção à tua vida. Ele não mudou, Ele não mudará. Em Deus não há sombra de variações. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é fiel, Ele está aqui, aleluia. Não se pronunciava. Irmãos, tudo indica. Alguns teólogos dizem que foi na terceira estação, entrando para a quarta estação. O rei manda chamar aquela mulher. Naquela atitude parecia ser tão boba. E diz assim: o que tu estás pleiteando? Ela diz assim: olha, eu pleitei um memorial para os meus filhos. Aí ele mexe na ferida dela. Aonde estão os ossos de Saul, teu marido? Mexeu na ferida. Ela diz assim: olha, os filisteus, o inimigo número 1 do povo de Deus, roubaram, saquearam, da longe, há muito tempo foram roubados, eu nem sei onde está. Aí pergunta assim, mexe na outra ferida: aonde estão os ossos de Jonatas, o teu enteado? Porque tem gente que não valoriza enteado, mas quando casou, casa com o pacote completo. Não valoriza. E a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Não é a herança do mundo, não é a herança da prostituição, não é a herança da homossexualidade, é a herança do Senhor. Mexe na outra ferida. Aonde estão os ossos de Jonatas? Jonatas, o teu enteado. Ah, também foram roubados, foram saqueados. O rei dá uma ordem a todo o seu exército e diz assim: tudo que é dela, tudo que foi roubado, tudo que foi saqueado, achem e tragam ao pé dela. Diante de uma atitude que parecia boba. E outra coisa, estava tendo divisão no reinado de Davi. Queriam arrancar Davi da cadeira a qualquer custo. Sabe quando está tendo divisão? Estava tendo divisão no reinado de Davi. O próprio Seba, filho de Bicri, toca a buzina contra Davi, e era do exército de Davi. Comia na mesa com Davi. Tocou a buzina contra Davi, estava tendo divisão.
Aí Deus usa a atitude daquela mulher com um pano de silício para defender a cadeia do ungido de Deus e mudar toda uma nação. Talvez está tendo divisão lá na tua casa, nas tuas finanças, no teu casamento. Alguém quer tua cadeira de esposa, de esposo, de pai, de mãe. Mas você trouxe teu pano de silício aqui, da lava. Deus vai mudar esse quadro. Eu não sei o que o inimigo te levou, mas da mesma forma que Davi deu ordem a todo o seu exército para achar o que era dela, Deus vai dar ordem a meu respeito, a teu respeito, aos anjos dele, para repreender o espírito da morte, o espírito do suicídio, para desfazer as palavras negativas, as palavras pessimistas, toda obra contrária, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumba, cai por terra na autoridade do nome de Jesus. O que o inimigo te levou? Vamos nos colocar em pé. Eu quero te chamar. E deixa eu deixar claro que eu não preciso que você venha na frente para dizer, ah, Deus está usando aquela mulher mesmo. Eu não. Eu tenho convicção da voz de Deus. Se é uma das coisas que eu tenho convicção é da voz de Deus, é que Deus fala comigo. Se você não conhecer a voz de Deus, a voz de quem você vai conhecer? E eu sinto da parte de Deus. Sabe quando o inimigo está mirando no fruto do teu ministério? Você acha que Deus não está falando comigo na palavra? Em 2010, quando eu estive em Israel, naquele deserto, antes de chegar em Jerusalém, tinha um pastor no deserto. E ele conduzia um rebanho. E ele estava solitário naquele deserto, conduzindo um pequeno rebanho com seu cajado. E uma das paradas que teve no deserto, para fazer o culto, eu conheci de perto essas aves de rapina que a Bíblia está falando. Sentou um abutre em uma das ovelhas. E todo o rebanho seguiu. E o pastor seguiu com o seu cajado, conduzindo o rebanho no deserto. A força daquele abutre foi tão grande, quando sentou no quadril da ovelha, ela ficou sentada, a ovelha assim, e o abutre sentado. Ela não conseguia levantar. E de repente, porque ovelha não tem tino de direção, a direção é dada pelo pastor. Filho, filha, não tem tino de direção até uma certa idade. A direção é dada pelo pai e pela mãe. O pastor pega, olha, vê a ovelha lá. Ele vem com cajado. Eu chorei tanto, irmãos. Isso é uma das coisas que mais marcou a minha viagem em Israel. É essa. Ele faz com um toquezinho do cajado. Ele enxota aquele abutre. A ovelha ganha força e vai para o rebanho. Cadê o teu cajado de pai? Cadê o teu cajado de mãe? Cadê o teu cajado de esposa, de esposo, de obreiro, de ovelha? Você vai deixar a ave de rapina levar tudo? É bem verdade que muitos não querem abanar. Chama para orar, não vem orar. Chama para jejuar, não vem jejuar. Só quer que os outros abanem. Cruza os braços e ainda fala de quem tem pano de silício. Cadê as rispas que Deus levantou? Talvez você está neste lugar, as tuas mãos estão trêmulas, teu braço dói de tanto abanar. Você acha que Deus vai ficar ao léu, vai ficar indiferente, alheio a essa situação e não vai fazer nada? Pois eu te digo que quando o coração é justo, o Senhor ordena o céu e a terra, e eles vão se alinhar em favor
e com chamados na palavra. Pessoas que Deus colocou um cajado e um abutre que arrancar de qualquer forma. Sabe quando o inimigo quer puxar a cadeira para não ver você se espatifar no chão? Eu quero te dizer, essa cadeira foi Deus que te deu, essa honra foi Deus que te deu. Para tirar você, tem que tirar a Deus, tem que derrubar Deus. Eu quero ver quem é que derruba Deus. Eu quero ver quem é que pode ir contra a mão do Senhor. Eu digo na autoridade do nome do Senhor Jesus. Você que está na galeria, Deus tem banquetes para você. E o adversário está trazendo iguarias, mas é para infectar a tua comunhão com Deus, a tua aliança com Deus. Tu tens ideia da honra que Deus tem para ti? Deus tem honra diferenciada e o inimigo quer te tirar do foco. São várias situações disfarçadas em aves de rapina. E o Senhor manda eu te dizer: atentai-vos para a prudência e a vigilância. Larai, chama